Schubert, ele escreveu mais de 600 peças em 15 anos. Aí faz as contas, imagine aí quanto que dá por ano, de quantos líderes ele escreveu por ano. Seguramente ele se dedicava a isso porque tinha o seu, numa nomenclatura moderna, tinha seu mercado, né? Eram peças que eram editadas na época. Os editores buscavam isso porque havia um comércio de música para ser feita dentro de casa. Piano a quatro mãos também era outra, né? Ou também canções para vozes iguais, canções para mulheres cantarem duas, três vozes, para homens também, né? Masculinas, femininas, ou canções mais ou menos simples, que podia se cantar quatro vozes, e havia um mercado para isso, de partituras, né? Para fazer. Lembrando um pouquinho aqui, de Schubert, né? Lembrando aqui, a prática musical de Schubert era muito dentro da família dele. A formação dele musical era mais ou menos autodidata. Já mencionei isso em outra aula, que ele também tinha sido menino cantor, né? Tinha aprendido a cantar, adquiriu seu estudo musical principalmente nisso. E depois ele se decidiu pela música, apesar de ele ter sido formado como o pai dele para professor. Já mencionei isso, mas só para vocês lembrarem mais ou menos da figura dele, né? Muito jovem, olha aqui o que ele produziu com 31 anos de idade. A gente precisa correr, né, para dar conta de tudo isso. Vocês, eu não, né? 9 sinfonias, 22 sonatas para piano, 6 para piano, 6 missas, 17 obras operísticas e mais de 600 líderes em 31 anos de vida, se você contar que ele, só se ele começou a escrever com 5 anos de idade, dá um pouco menos ainda, né? Que deve ter sido por aí mesmo. Então, belas melodias, estou repetindo todas essas coisas. Aqui, o quinto é super importante. Uso de prelúdios e pós-lúdios ao piano. Aos poucos, e com Schubert, né, embora ele mantenha as características do que ele havia aprendido que deveria ser o Lied, e que era a forma que se praticava mais, Schubert vai começar a dar uma outra ênfase ao papel do piano. Prelúdios e pós-lúdios, né? Começa com o piano, que já dá uma ideia do que vai ser a música, traz talvez aí uma pintura do texto com o desenho musical, e pós-lúdio, que também faz a coda final para terminar a música, né? A mão esquerda também ele começou a mudar um pouquinho. Em vez de ser só os acordes, ou acordes quebrados, em que a mão esquerda faz o baixo e a mão direita faz ali os acordes, não, a mão esquerda começa a fazer também a linha melódica, ou ter uma outra linha melódica, uma espécie de contraponto com o que está sendo cantado, né? E o que Schubert gostava muito, que era o uso de alternâncias entre acordes maiores e menores, o que cria falsa relação. Mi bemol, depois você tem dó maior, você tem o mi natural. Então, isso era sonoramente adequado ao ouvido dele, era uma coisa que ele gostava de fazer e que o público também gostava, né? Essa é uma característica. Pode procurar nas composições dele essa alternância, que é muito bonita e é muito sonora. Aqui, a cor harmônica, a busca das coisas para exaltar as qualidades dramáticas do texto, né? Por meio ali, já falei, maior e menor, cromatismo. Isso tudo, se vocês pegarem tudo que eu já falei desde o começo do barroco e entrando no classicismo e romantismo, você vai ver que esses padrões, eles vão só se fixando mais. Né? Mas eles são sempre recursos utilizados para quê? Para enaltecer o texto, para o texto ficar pintado ali na música, gravado ali na música, né? A música complementa o texto. O movimento da tônica para o lado bemol, dó maior para lá bemol, por exemplo, uma terça, esse movimento é bastante característico. O piano. Aqui, por exemplo, né, essa famosa canção dele, Gretchen na roda de fiar, né? Ele vai só em semicolcheias o tempo todo, porque parecendo dar esse movimento da roda, né, da moça lá fiando, pensando no amor da vida dela, fiando né, e sonhando com aquilo.
né? Esse pictorialismo que você vê desde o início do Barroco, essa noção de que a música pode contribuir muito para o entendimento do texto. Esse aqui que eu mencionei, o El König, né, que é a balada é de Goethe, o texto da balada, né? E a tercina, em oitava, que a mão esquerda vai fazendo, parece o galopar do cavalo. A ansiedade do pai, o canto ansioso, quando é o diálogo do pai, né, que tá à beira da morte com o filho nos braços nessa noite, né, atravessando os campos, né, por isso aí. Em verdade, esse acompanhamento todo, toda a música, a maneira como ela está escrita, cada coisa ali é tratado como um personagem, contribui para aquele personagem. O uso do timbre diferente. Quando o pai fala, é um timbre. Quando a morte fala, é outro timbre. O filho também fala, né? Ele está fraquinho, né? Ele também fala com o pai. Então, é um cantor só que faz isso. A peça não é longa, curta, e, no entanto, acontece uma montanha de coisas ali dentro, né? E, rapidamente, aquilo é tecido dentro de uma peça que vai durar, no máximo, uns 4, 5 minutos. Se for isso. Tá? É o máximo de concisão. Por isso que eu mencionei para vocês. Máximo de extensão que o século XIX leva à música, né? O monumento musical, e o máximo de concisão, escrever coisas pequenas, que sejam muito concentradas e passem logo a ideia ou exprimam o sentimento que está se querendo divulgar. Da ópera ainda resiste, claro que não poderia deixar totalmente de ser, o movimento harmônico rápido. Para você contar tanta coisa, a harmonia precisava andar depressa, né? Principalmente quando se deixa de lado aquela canção folclórica, né? que tem a harmonia mais constante. Mas agora, nesse lead, ou nessa art song, que é já onde é deixado daqueles princípios de lado e aparece essa escrita, digamos, um pouco mais sofisticada, realmente o movimento harmônico é rápido e aí a parte do piano, ela se torna um personagem. Ela é a roda de tecer da moça, ela é o galopar do cavalo, né? O piano adquire uma personagem da mesma forma que na ópera, a orquestra também vai adquirindo o seu papel de personagem. Agora junto com os cantores, né? Ela não é mero acompanhante, principalmente na ópera alemã. Na ópera italiana ainda não. A gente vai ver isso depois na próxima aula. Schubert gostava bastante de Goethe. Ele musicou vários poemas de Goethe, está escrito lá, 59. Ele tinha uma certa preferência pelos estróficos. A Bela Moleira é uma coleção dele importante. E essa Viagem de Inverno, de 1827, que é uma reflexão sobre a vida e a morte. Um gosto romântico, não deixava de ser, sempre pensar um pouco sobre esse tema. Tá? Amor e morte, vida e morte, são temas apreciados pelos românticos, né? De um jeito ou de outro, para colocar dentro de algum tipo de gênero musical. Schumann foi outro também que deixou uma série de coleções de Lied, né? As primeiras dele datam aí de 1840, e ele, diferentemente um pouco de Schubert, ele não gostava muito de fazer peças soltas, né? Ele gostava de fazer ciclos, aquele que eu mencionei no início, né? De compor todos em coleção. E mais ainda do que Schubert, o piano agora era um outro cantor. Na verdade, muitos musicólogos dizem que, por isso que eu usei aquela frase lá em cima, o Lied para Schumann era um dueto entre o piano e a voz. Tem uma parte de prelúdio, poucos compassos, né?
Nada disso é grande, eu não estou falando em prelúdio, que escreveu um prelúdio mesmo, uma peça, não, eram poucos compassos. Algumas coisinhas, um interlúdio para marcar um pouquinho de interrupção aqui e um pós-lúdio para terminar a música, tudo muito curto, né? E já exige agora uma certa técnica para o cantor e para o pianista. Os ciclos importantes dele, Amor e Vida de uma Mulher, Amor de Poeta, 1840, né? E se você quiser deixar de lado o cantor, praticamente dá até para tocar a parte do piano, né? De tão bonita que ela é, como uma peça, uma coisa pequena, uma peça pequenininha, né? Que o cantor nem precisava estar presente, mas não é o caso, por favor, né? Não vão levar a mal aí os cantores, hein? Tá? Todos esses compositores fizeram também muitas canções, né? Mendelssohn, a própria Clara Schumann, esposa do Robert Schumann, né? Que escreveu peças também para piano, escreveu várias. A Fanny Mendelssohn, que era a irmã e grande amiga de Mendelssohn, também escreveu, né? Liszt também veio fazer, já com agora estilo um pouco diferente, bastante ligado com um estilo cromático que ele gostava de fazer, né? E usava um outro poeta. Wagner também fez isso, né? Textos de uma poetisa alemã, bastante paixão, bastante lirismo. E chegamos em Brahms, né, que ainda está mais ou menos dentro dessa tradição de alguma coisa que está nessa passagem para uma forma muito complexa que veio a ser o Lied do final do século XIX. Também se dedicou bastante a isso, mais de 260 obras desse tipo, né, e parecidas, quer dizer, influenciadas de uma certa forma com os líderes de Schubert e de Schumann, e também naquele tipo folclórico original. No caso de Brahms, a melodia é sempre mais importante, como nos outros, né? A voz domina e um pouquinho aí, digamos, de deixar de lado aquele piano que é um outro personagem, para deixar o piano como um suporte harmônico, o acompanhador, né? Na verdade, o acompanhador da melodia. Nada que vou fugir de nada do que eu já mencionei. Temas preferidos, você vai encontrar. Não tem erro se você der uma resposta que durante o século XIX os grandes temas eram amor, natureza e morte, né? Eram os grandes temas, ou o sentido da vida também, se quiser acrescentar mais um, né? Olha aqui, veja só os títulos: Solidão no Campo, Morte, a Noite Fria, né? 4 canções sérias, essas daí sobre textos bíblicos, todos publicados, né, com uma relativa, não uma distância muito grande entre um e outro. 1879, 1884, esse pulo aqui um pouquinho maior, né? Mas nesse ínterim, escrevendo outras coisas. Essas são as coleções mais importantes, né? O que Brahms usava? Também muito parecido com os outros. Mesma coisa, lembra sempre disso. Mistura tonalidades e modos. Se você responder isso, você não vai estar errando nunca. Se você ouvir isso também numa música romântica, você está ouvindo certo, porque está lá isso presente, né? Brahms também gostava do quê? Na música orquestral também ele desceu um pouquinho o registro da música, valoriza o quê? Os instrumentos mais graves, né? Os instrumentos usados também no registro mais baixo deles. Papel mais importante para os instrumentos mais graves da orquestra. E aqui, no caso, também, o registro desce. O uso de pedal, aquele que sustenta uma nota, né? Que cria. Em cima de um pedal, você pode criar quanta harmonia você quiser. O pedal sustenta tudo e não deixa você perder a noção tonal da coisa, né? O piano acompanhante, mas está ali também, né? Faz bastante arpejos, mas é mais um suporte harmônico. Ele já diminui o papel aqui do piano, que o piano já não faz tantos floreios, nem no começo nem no fim. Predomínio da voz. Melodia triádica, gostava da forma estrófica. Então você começa a perceber que
essa forma caminha dentro de certas características composicionais que vão e voltam, dependendo um pouco do que o compositor desejava, ou talvez para quem, ou para que tipo de público que ele se voltava mais a escrever. Né? A essa ênfase que Brahms dá, digamos, para o lado mais popular do Lied, é diferente do que vai acontecer com compositores posteriores a ele. Mas ele faz uma retomada um pouco da tradição, aquela tradição que eu havia mencionado, que vinha do século XVIII. Né? Esse balançar, esse pêndulo, né? Balançando entre uma coisa mais tradicional e uma coisa mais inovadora. Os românticos não estavam preocupados tanto com a inovação, pela inovação, como vai ser mais ou menos foi uma característica do começo do século XX. Né? A questão da inovação para o romântico dizia mais a possibilidade de se exprimir melhor, expressar os seus próprios sentimentos de uma outra forma, que talvez as formas tradicionais não dessem lugar para isso. É diferente do sentido iconoclasta que o século XX tem, tá? Vocês sabem o que é iconoclasta, né? De arrebentar com uma coisa. O século XX, não. No século XX, compositores vão para destruir. Eles querem ser inovadores para quebrar com o passado. É uma posição um pouco diferente. O romântico não está muito interessado em quebrar com o passado. Tanto que ele gosta bastante do passado, né? A história... O período romântico também é um período da história, há um certo historicismo presente em todas as manifestações artísticas durante o século XIX. Então, aqui, olha, esses nomes que eu dou, pelo menos vocês vão dar uma espiada, ouvir, procura na internet que vocês vão achar todas essas coleções, pelo menos uma ou duas canções dessas. Esse Domingo de 1860, poucas variações, é um tipo de um lied folclórico, né? Ou também Canção de Ninar, mais simples ainda. Canção de Ninar é outra coisa que compositores fazem muito no período romântico, gostavam de fazer muito, né? Que era um tipo de uma canção folclórica, mas agora com certo trabalho um pouquinho. A mãe, né, tem um papel extremamente importante, começa a aparecer na mente da educação, né, burguesa do século XIX, o papel importante que a mãe tem no lar, na família, né, como a grande educadora da criança, a primeira grande educadora. Essas noções começam a surgir aí. Criança também começa a ter vida e aparecer mais, né, o papel que a criança tem. É interessante isso, se a gente também fosse estudar, como nos períodos da história, certas coisas começam a ter proeminência, né? O século XIX começa a trazer um pouquinho dessa individualidade da criança à tona, estudos começam a surgir. E a mãe é essa grande contribuidora. A mãe, com esse papel de educadora, principalmente na Alemanha, ela deveria ser capaz de cuidar de todas as formas de educação da criança, inclusive da musical. Cantar para a criança, ler para a criança. Né? Esse mercado, então, de canções de criança, de niná, né? Provavelmente de livros infantis, também frutifica nesse momento em que a educação, né? Essa educação começa a chamar a atenção para o papel da mãe. Essa questão da mãe em casa, fazendo um parênteses, tem muitas conotações aí, mas quem gosta de educação musical vale a pena olhar como no século XIX isso aparece. Começa a surgir ao lado da educação formal, né? A educação da escola, qual é a educação que se tem em casa. O fato também de se dar bastante atenção agora, né, ao papel que a mulher, bastante não, mas começa a se dar um papel importante à figura da mulher dentro da casa, também tem um outro lado, né, que era o modo de segurar a mulher dentro de casa, né, de não deixar que a mulher escape, saia tanto desse domínio, que é o domínio masculino por excelência, onde ele controla a família. Nesse momento em que há empregos, né, que há
a sociedade industrial pede agora nova força, nova mão de obra, a mulher é chamada para isso, numa grande camada da população, essa camada mais baixa. A mulher é chamada para esse trabalho, é importante para ela, trazer renda para casa. Mas nessa classe média ou nessa burguesia, o papel da mulher ainda era de guardar o lar, ficar em casa, né? Essa dualidade é interessante de ver. Então, que tipo de educação que a mulher tinha que ter? Voltada para o lar, aprender todas as tarefas do lar. E ser educada o suficiente para educar bem o filho em casa, as crianças em casa. Né? Aí ela competia tudo isso. E educar no lado artístico também.